Fala pessoal, tudo certo aí? Como é que está o áudio? Tudo bem? Me ouvindo bem? Só aguardando aqui o ok de vocês e já vamos dar o início, certo? Tava tendo uma crise de espirros agora há pouco, então não tinha nem como começar um pouquinho antes. Eu tava me segurando bem uma rinite e aí eu tive uma sequência assim de uns 4, 5 minutos espirrando, mas agora já estabilizou. Tá, vamos lá. Eu vou começar aqui, depois quem entrar posteriormente vai ficar gravada, tá, pessoal? Depois vai lá pro Nutror. Hoje vai também pro Nutror do curso de peças, desculpa, do curso de questões discursivas. Vou focar um pouquinho mais nisso. Também não vou ficar aprofundando assuntos, mas eu vou fazer algumas ponderações e uns lembretes, ainda mais essa reta final, né, pessoal? Bom, vamos lá. Preparei aqui um materialzinho, deixa eu destacar aí também para ficar mais fácil. Hoje, faltam praticamente 4 dias, né, para nossa prova. Quinta, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias. 4 dias, bem dizer assim. Então a gente já está num momento um pouquinho mais tenso, a gente fica mais nervoso e eu acho que essa parte de questões discursivas pode vir a incomodar um pouquinho, tá? Eu penso que é uma prova que vai exigir bastante conhecimento, ainda que você tenha que condensar bastante informação em 20 linhas, mas creio que vai vir alguma coisa, sim, pelo menos uma questão saindo um pouquinho da curva, tá? Então, por isso que, inclusive, eu elaborei aquele material de que vai fazer com que vocês abram a cabeça de vocês, para que vocês entendam que um delegado de polícia deve pensar ainda mais numa instituição que ela na verdade, não é nem numa instituição, é num cargo que ele é um pouco mais garantista. A gente tem que ser um pouco mais garantista do que. Não é que a gente tenha que não, abraçar o investigar, não, mas a gente tem que fazer, garantir direitos fundamentais, porque a partir da nossa investigação, a gente começa tudo realmente a causar eventualmente um prejuízo lá numa futura ação penal. A gente tem que ter muito cuidado, a gente já lida com o advogado, não querendo dizer que a PM não lida, mas ela praticamente não tem contato com o advogado. No momento da abordagem, é a polícia e o criminoso. Depois que começa, quando chega na delegacia, começa o papel com o advogado. Então a gente tem que ter uma cautela maior, sob pena de a gente acabar perdendo um trabalho que foi feito durante um período grande. E, claro, isso aí também tem um interesse público por trás, existe investimento, salários, que a gente acaba jogando tudo pro alto por conta de, às vezes, de um capricho pessoal. Então a gente tem que trabalhar muito com esta questão de garantia de direitos, claro, sempre priorizando também o bom trabalho da investigação, mas a gente tem que ter essa visão, tá? É isso que vocês vão ter que ter. E por isso que eu abordei várias situações, várias hipóteses. Eu não estou trazendo questões nesses materiais, mas eu estou trazendo o quê? É, informações, situações que vocês têm que ligar o alerta e pensar de uma maneira diferente. Então, tá bom? Tá. Então, já pensando nisso, então eu já fiz essa introdução. Agora eu quero que vocês entendam, vou fazer alguns lembretes para nossa nossa prova de domingo. Tá, vamos lá. Vocês já fizeram, muitos de vocês, uma revisão, vocês agora devem estar mais focados na lei seca, né? Pelo menos é o que eu espero que vocês estejam fazendo, e também na jurisprudência. Lógico que quem tiver, como eu falei anteriormente, na outra aula, alguns pontos aqui eu vou repetir, que vocês já viram na reunião de ontem, de antes de ontem, alguns pontos eu vou repetir, mas, que foi para o pessoal da mentoria, ter uma revisão um pouquinho mais focada para questões, para lei seca e também informativo, e, logicamente, quem tiver um tempo a mais, pega mais no PDF, fazendo uma leitura mais fluida. Bom, com relação a questões anteriores, a gente já treinou, fizemos várias rodadas, foram 8 rodadas nesse curso, e que foram bem específicas, tá, pessoal? Questões muito bem feitas, muito bem trabalhadas, muito relacionadas à nossa realidade, tá? Então, grande chance de
pontos como o que a gente já cobrou de vocês possam ser muito similar na hora da prova, tá? Então, já comecem a pensar que aquilo que a gente entregou para vocês é algo que pode ser que caia de, assim, ó, ipsis literis, assim, a depender do julgado que cair, tá bom? Por exemplo, em processo penal, pode cair sim uma jurisprudência, que é o próprio processo penal, ele exige essa necessidade, tendo em vista que o Código de Processo Penal lá é de 41, então a gente teve poucas atualizações, assim, digamos, eh, eficientes, que realmente mudaram a forma de trabalhar, e aí a gente tem que se utilizar muito da jurisprudência. Uma coisa que eu quero que vocês cuidem muito é gerenciar o tempo de vocês, tá? Cuidem muito quanto tempo vocês estão levando para escrever uma resposta. Eu digo isso porque muitos de vocês já vão se identificar, mais de 3, 4 alunos pediram para dar um tempo a mais para mandar, porque tinha que passar limpo. Pessoal, não vai dar para passar limpo. Vocês não vão conseguir fazer um rascunho adequado, a não ser que a pessoa escreva muito rápido e tenha um raciocínio muito rápido. Do contrário, vocês têm que fazer na escrita de vocês, na hora que você estiver fazendo brainstorm, é ali que vocês vão ter que rascunhar. Na hora, não vai ter um passar a limpo de escrever tudo que vocês pensaram, trabalharam, e depois vocês vão passar novamente para o texto de maneira organizada. Não, não vai ter isso, tá? Então comece, já tem que estar isso aí treinado, de montar aquele esqueleto que eu ensino para vocês, que é sempre na modalidade dissertativa, na forma dissertativa. Introdução, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre utilizem essa estrutura, porque é a estrutura mais fácil de vocês encaixarem as ideias. Então vocês não vão ter problema se vocês conseguirem montar o raciocínio de vocês com base nessa estrutura. Tá? Então ali, 3 horas e meia é pouco? Olha, eu não sei se é pouco. Para mim, talvez seja pouco, porque eu penso bastante. Só que, assim, hoje em dia você já tem que estar mais ligado nisso. Começar analisar ali o que vai ser mais fácil. Eu começar pela peça, porque vocês vão ter aqueles insights no momento. Vocês vão bater o olho e vão dizer: opa, isso aqui eu já me liguei. Então, quando vocês baterem o olho e identificarem o que é às vezes aquela questão ou a peça ela está querendo, vocês já vão começar a assinalar. Vocês não vão ficar perdendo tempo, não vou ler na ordem. Dá uma olhada por cima e já bate o olho e já faz ponderações. Que depois vocês vão ficar pensando em outras coisas e já vão estar com a cabeça fervendo. E aí vocês vão voltar, vão montando. Eu gostava até de montar, às vezes, mais de uma questão ao mesmo tempo. Eu ia lembrando de uma coisa, voltava lá na página, tô com um livrinho aqui, voltava lá na página e pá, fazia mais uma sinalização. Aí eu ia montando, sempre com essa estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? 20 linhas. O que a gente deve fazer com 20 linhas, pessoal? 20 linhas vocês devem utilizar a, assim, a forma de dar a resposta no início, tá? Não dá para vocês escreverem muito. Então, o que eu faria? Vocês viram a minha... Estão me ouvindo bem aí? Vocês viram aquela meu vídeo que eu gravei? Até tô tentando abrir ele aqui para mostrar para vocês. Eu gravei um vídeo que está lá na plataforma que diz respeito às formas de escrita, lembra? Vocês lembram disso aí? Método dedutivo, método indutivo. Então vocês têm que desenvolver isso na hora da prova. E o melhor a ser feito agora é dar a resposta no início, tá? No início. Por quê? Porque são 20 linhas, a gente não tem como desenvolver muito, a gente não tem como apresentar as informações e depois encher linguiça. Não, não dá para fazer isso. A gente tem que, não dá para encher linguiça e no final trazer a informação correta, sim ou não. Não, a gente tem que botar na cara do gol, tá? Por que isso? Claro, se vocês não souberem a resposta, eu não sei a resposta, eu não consigo desenvolver, aí vai pelo outro método. Mas o ideal é que vocês consigam, de primeira, dar a resposta para o examinador. Isso aí vai facilitar muito e vai, claro, facilitar na hora da correção o examinador, que vai estar com um CPU de um lado, um monitor de um lado, e no outro lado, outro monitor com
com a sua questão, com a sua peça, e aí vai estar com o espelho aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Pá, pá. Ele não tem essa de pegar só o papelzinho, isso aí tudo é digitalizado e vai chegar para eles pelo computador, tá? Pelo computador, até para não ter perigo de cair um café em cima de uma prova. Então, isso aí tudo vai ser digitalizado e eles vão fazer isso. Então, se vocês estiverem com uma facilitando a correção deles, ficará muito mais fácil, tá? Então, trabalhem com isso. Tá, vamos lá. Sobre a questão de começa com questão, começa com peça. Bom, se vocês pensarem que a peça vale mais, daria para começar pela peça. É um fundamento, tá? Vocês podem pensar dessa forma. Talvez eu pensaria assim também, eu começaria pela peça. Mas eu não começaria a peça sem antes olhar para as questões, porque pode ter uma questão que está dada ali, e aí eu já lembro na hora, eu faria o quê? Leitura de toda a prova. É importante que vocês façam a leitura de todas as questões e todas as peças, no caso, todo o enunciado, para depois vocês começarem. Às vezes tem o que acontece muito, já aconteceu mais de uma vez comigo em prova. Eu estou fazendo a prova, já comecei a minha resposta e chega não, desculpa, não é discursiva, é uma objetiva. Já estou fazendo a minha prova quando chega o examinador dizendo que aquela questão lá que eu fiquei um tempão parado pensando, matutando, tinha duas respostas. Ele fala, essa questão aí pode considerar A e D. Entenderam? Então, assim, ó, é muito frustrante, porque tu fica quebrando a cabeça ali 20 minutos. Nossa, não tô achando. Quando vê, ele diz que não era para fazer, porque ia ser validado as duas. Então, assim, nesse sentido, você tem que tomar um pouco de cuidado. Começa e lê toda a prova, depois vocês começam a fazer. Até porque vocês já vão estar trabalhando e acelerando a cabeça de Edu, vocês. Bom, vou falar um pouquinho rápido hoje, que tem bastante coisa para trazer. Deixa eu me achar aqui. Tá. Bom, agora também, como eu disse, é o momento de elevar sua autoconfiança, não é o momento de você desacreditar. Muita gente começa a se duvidar agora, eu não estou preparado, poderia ter estudado mais. Não, acabou. Não, sério, não dá para fazer isso mais, tá? Agora você vai para lá e vai fazer o seu melhor, nas condições que você se encontra. Esquece isso de, nossa, eu vou passar vergonha, eu vou isso, vou aquilo. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo vai passar perrengue numa prova algum dia, todo mundo vai ser reprovado. Não interessa, o importante é que você vá lá e faça o seu melhor. E às vezes o seu melhor é o suficiente para ser aprovado, tá? Às vezes o seu melhor é ser melhor do que a última prova, e essa prova pode ser que seja a de vocês. Então parem de pensar nessa história de, nossa, eu não vou conseguir. Eu tô falando isso porque muita gente está me procurando no privado, professor, não tô bem, não tô legal, não tô querendo fazer a prova, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá? Tudo é aprendizado, tudo é momento, e a gente tem que saber lidar com esses momentos. Porque não adianta você estar estudando muito bem, porque amanhã você pode estar em alto nível e chegar numa prova e não estar preparado também emocionalmente. Você pode ter estudado muito bem, você pode estar em alto nível, mas chega lá, você vai chegando numa prova, você pode acabar não conseguindo fazer por essa falta de confiança, com essa autossabotagem, com essa síndrome do impostor. Até hoje eu também me questiono, mas paciência, são momentos, me questiono, depois acabou, vamos olhar para frente, vou fazer o meu melhor, e é assim, sempre buscando fazer o melhor, tá bom? Bom, não preciso nem dizer, né, para chegar cedo, muito cedo, é verão, e então saiam cedo para a prova e tal. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre deixa eu baixar aqui. Tá. Tá, isso aqui que é importante. Sobre a questão de utilizar princípios, né, pessoal? Você tem que utilizar muito bem os fundamentos constitucionais para fundamentar as respostas de vocês. Tá? Eu quero que vocês utilizem fundamentos constitucionais. Eu já falei nisso, mas eu faço aqui de novo essa necessidade. Sempre que vocês estiverem respondendo uma questão, tentem, abram a cabeça de vocês, por isso que eu digo, abram a cabeça de vocês e tentem encaixar essa resposta num fundamento constitucional, porque certamente, ou com quase a plena certeza, ele vai estar no seu espelho. Então vocês vão ganhar um pontinho com o óbvio, porque o óbvio deve ser dito óbvio.
Vocês precisam trabalhar isso. Não contem com a dedução, com a boa vontade ou a amizade do examinador. Ele não está nem aí para você. Você é um quê? Você é um número. Você é um número para ele. Ele não está nem aí para você. Ele não vai tentar fazer uma leitura, decifrar a sua letra. Ele não vai tentar te ajudar se você colocou um pouquinho para fora na margem. Ele não vai ficar com pena de você. Você é um número, tá? Ele não está nem aí para você. Então, facilite a conversão do examinador. Traga o óbvio. Coloque ali um princípio constitucional, se você estiver diante dele, por exemplo, um princípio da legalidade, da presunção de inocência, traga um fundamento do princípio do nemo tenetur si detegere, da não autoincriminação. Enfim, pessoal, vocês têm que trazer fundamentos constitucionais na resposta de vocês, tá bom? Não deixem isso faltar. Bom, sobre ainda aqui. Tá, e um ponto que eu acho que é importante é que vocês saibam também lidar com, eventualmente, a Constituição, também com tratados, legislação, vocês não precisam decorar. A gente trabalhou durante todo esse tempo com dispositivos, decoreba, eu faço questão de fazer isso para que vocês fiquem assim, já pensando no pior cenário. Mas na hora da prova, que não tem consulta, vocês não precisam ter essa necessidade de acertar o dispositivo exatamente como está no código. Mas você tem que fazer menção. Por exemplo, eu vou citar ali o direito à privacidade. Eu não vou acertar o inciso 10, o inciso do 12, o inciso 10. Aí, não preciso acertar o inciso, mas eu tenho que dizer que está no artigo 5º, porque é óbvio que está no artigo 5º. Então, muitas informações vocês vão conseguir trazer ainda para a resposta de vocês, às vezes até mesmo chutando. Ah, está no artigo 5º. Ah, tá busca e apreensão, 240, não precisa acertar a linha. Se acertar a linha, tudo bem, mas é mais arriscado, tá? Numa hora da prova. Ah, eu vou prisão preventiva, vou falar, tem 312, tem 313, tem 311. 311 é a legitimidade da delegado de polícia. Ah, mas eu tenho, no caso da peça, tem ali o 282, parágrafo 6º, que diz respeito a necessidade de observar as medidas cautelares diversas da prisão, coisas desse tipo. Então, vocês têm que ter alguns dispositivos mais alinhados, mas esse 282, parágrafo 6º, talvez não precise acertar o 282, parágrafo 6º, dá para colocar o 282. Então, várias formas vocês podem utilizar como fundamentação. O que vocês não podem é ficar inertes quando você sabe alguma coisa, porque pode ser que esteja no espelho, tá? Pode ser que esteja no espelho. Coloque entre parênteses, artigo 5º da Constituição Federal, tá? Bom, outro ponto que eu acho que é importante, então, claro, eu listei aqui vários princípios para que vocês utilizem, que são princípios-chave, princípio da legalidade, presunção de inocência, princípio da dignidade da pessoa humana, pelo amor de Deus, esse princípio aqui, ó, ele tem que andar embaixo do braço, embaixo do braço. Ah, deu oportunidade, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, publicidade, enfim, vários princípios a gente pode trabalhar. Sobre jurisprudência, espero que vocês também estejam afiados com a jurisprudência. É muito importante que vocês tenham essa relação próxima com os informativos, sobretudo os recursos repetitivos, falei ontem para o pessoal da mentoria, recursos repetitivos e repercussão geral. Estes dois são os julgados mais importantes dos tribunais superiores. Saber o que é. Lembra também que eu falei na aula de jurisprudência. Agora eu tô olhando assim, nossa, como eu falei coisa importante. Sobre os termos ratio decidendi, obter dictum, distinguished, overruling, prospective overruling, tudo isso aí deve ter na mente de vocês, pelo menos, os conceitos básicos, tá? Vocês precisam ter esses conceitos básicos para vocês conseguirem, às vezes, entender uma questão, uma pergunta que venha dessa forma. Já pensou perguntando como ocorreu o distinguish em relação à busca e apreensão do que o STF teria mudado ali, teria. Mano, na verdade, o STF teria mantido o entendimento anterior e o STJ teria feito um distinguish
o que estava errado. Então, se ele perguntar numa situação como essa, você tem que saber lidar com esse tipo de fundamento. Inclusive, esses dois julgados são bem importantes para vocês. Ele vai estar lá na revisão do dizer o direito, mas tem que entender que o STF ele acabou revogando, claro, a decisão do STJ e disse claramente, inclusive foi o ministro Zanin, que não era caso de distinguish, não. Não era caso de distinguish. Isso aí ficou até bem claro ali na situação. O STJ estava trazendo uma hipótese ali, tentando enquadrar coisa que não era possível, e o STF acabou mantendo o entendimento anterior em relação às buscas de... As buscas... Não, na verdade, a prisão em flagrante nesses casos. Bom, então passado aqui, eu tô sendo bem objetivo, tá, pessoal? Porque muita coisa eu já falei, tem vídeo no YouTube, então dê uma olhada nos vídeos que eu fiz no YouTube, que são vídeos importantes, estou colocando só coisa importante, estou tentando trazer o maior número de informações para vocês, de maneira bem acelerada. Bom, sobre aqui o uso de abreviaturas, tá? Isso aqui sempre chega para mim. Sempre chega para mim essa questão de abreviaturas. O professor, eu posso abreviar? Pode. Mas, tecnicamente, é melhor que você faça a abreviação depois que você falou pelo menos uma vez por extenso. Ah, vou falar primeiro Supremo Tribunal Federal e depois vou usar STF ao longo da resposta. Eu vou falar STJ, falar Constituição Federal, depois eu vou usar CF. Não tenho espaço, ferrou tudo, são 20 linhas, acabou meu espaço. Toca somente abreviado. E azar, tá? Não tem problema. Não inventem abreviaturas. Tá? Quem inventa abreviatura é a mãe de vocês, é o pai de vocês, que fala um monte de abreviatura que só eles entendem, mais ninguém. Tá? Então não inventem abreviatura. Abreviatura é o quê? Constituição Federal, CF. Código Penal, CP. Código de Processo Penal, CPP. Tá? Não fiquem criando alguma coisa. IP. Não, pelo amor de Deus, IP não. Não usem IP. Tá? Inquérito policial. Inquérito policial. Escrevam por extenso. Tá? Posso colocar, boa pergunta, posso colocar três pontinhos no lugar que não tem informação? O Vinícius já respondeu. Usa sim. Pode colocar tracinho? Pode, pode, mas eu não acho que seja o ideal. Usem reticências, tá? Eu trago isso desde a prova da OB, que eu fiz lá atrás e falava sempre três pontinhos. Aí quando eu comecei a estudar para um curso, também falavam três pontinhos. Então nunca ninguém me ensinou a botar XXX, nunca ninguém me ensinou a botar tracinho, me ensinaram sempre reticências e é assim que eu vou continuar passando para vocês. Nunca ouvi falar de ninguém que teve problemas com reticências dentro do parênteses, exatamente. Isso. Pode ser. Exatamente. Reticências dentro do parênteses. Rasuras, façam um parêntese, um tracinho no meio. Um tracinho no meio. E deu, tá? Não deixem a palavra solta, deixem ela destacada com um tracinho no meio. Curiosamente, lá na PC da Bahia, se eu não me engano, na outra ocasião, era para colocar dois tracinhos, mas estava previsto no edital. Essa vez, não, coloca só um tracinho entre parênteses para ficar bem claro, tá bom? Bom, como também, sobre a questão das abreviaturas ainda, sempre use no contexto adequado. Tente dar destaque também a alguns dispositivos quando você for mencionar. Tente evitar, porque ó, são 20 linhas, tente evitar de você colocar, por exemplo, nos moldes, já falei disso também, nos moldes do artigo tal, segundo o artigo tal. Coloque entre parênteses, coloque a informação, entre parênteses, o dispositivo legal constitucional. Tá? Isso aí economiza o quê? Linhas, um número, espaço nas suas linhas, e vai deixar destacado para o examinador, ou seja, vocês vão estar ganhando duas vezes. Vocês vão estar ajudando o examinador na correção e vocês vão estar economizando espaço. Letra, não façam letra tão pequena, tá? Eu sei que alguns querem escrever muito e acabam fazendo umas letras muito pequenas, inclusive eu falei sobre isso antes, até aconselhei, reduzam a letra, mas não reduzam tanto. Mantenham a letra legível, de maneira que vocês consigam deixar bem a primeira letra, bem grande, tá? Lembrando que a primeira letra que vai iniciar o parágrafo, sempre fazendo o recuo do parágrafo, pelo menos um dedinho assim, tá bom? E letra bem grande, a primeira, para quem for fazer letra de forma, tá? Que é o meu caso, eu gostava de fazer letra de forma. Que o que acontecia muito? Acontecia muito de eu cansar a mão ao longo da escrita, e aí a minha letra começava a ficar
prejudicadas, tá? Quando ela começava a ficar ilegível, aí eu, assim, eu começava a ficar cansado, aí começava a ficar ilegível, e aí eu reduzia a minha velocidade. Aí ficava escrevendo mais lento, para deixar a letra mais legível, até que um momento eu já percebi que não dava mais certo. Aí que eu faço? Letra de forma. Quem ainda não escreveu com letra de forma, agora já era, não dá mais, não dá para você, a não ser que você já tenha uma familiaridade nessa escrita e leve para prova e aí tudo bem. Mas não invente agora de ficar mudando tudo também, tá certo? Minha letra de forma é um horror. Teve muita gente que me mandou as peças e tem muita gente com letra feia, tá, pessoal? A gente já falou. Quem tá com letra feia, a gente já falou. Então tem que corrigir isso aí. Agora é o momento de tentar dar o seu melhor. Bá, bá, bá. Jurisprudência. Jurisprudência? Peraí, só deixa eu uma coisa aqui, uma pergunta da Thaís. A STJ acabou de decidir em conformidade em relação à STF sobre a quantidade de patrimônio e vítimas do roubo. Talvez questão boa de prova pelo STJ. Tá, acho que agora, assim, tá muito em cima para para vir algo tão... Mas até poderiam se basear no STF, né? Daí agora que aconteceu, o STJ se filiou em entendimento, então não descarta, assim, a possibilidade também. Mas 60 linhas é pouco, né? Tá. Tem a letra diferenciada, né, Guilherme? É isso aí. Tá. Sobre aqui a. Deixa eu ver aqui. Tá. Professor, Pode falar, Emília. se me permitir, eu fiquei só um pouquinho insegura agora. Quanto a quando é uma situação que a gente tem que preencher, deixar um espaço em branco para demonstrar que falta uma informação. Eu estava só usando três pontinhos. É para usar parênteses Não, também? não, não. Pode usar três pontinhos. Pode usar três pontinhos. Pode usar três pontinhos. Quando eu erro, boto os parênteses e risco no meio. Aí vai o Isso. parênteses. Isso. Não, Tá, reticências com parênteses ou sem parênteses não tem problema, tá? Eu tá dando, tá. dá para ver que nitidamente que você tá abordando uma informação faltante, tá? Então não tem problema. O que não acho legal é o tracinho, assim, que... Ah, é uma coisa. Tá, isso aqui é bem importante. Escrevam até o final. Evitem deixar aquela margem desalinhada, assim, a margem, não sei se aqui para vocês vai aparecer, qual que é a esquerda aqui? Acho que é essa aqui, né? Na esquerda aqui, ó. Evitem de chegar até o não fiquem com medo de chegar até o final da linha. Muita gente vai escrevendo, 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 chegou no final, ai, tenho medo de cortar a palavra. Nossa, fica feio cortar a palavra. Meu Deus, feio é não escrever até o final. Então, se tudo ficar com a palavra cortada, não tem problema. O negócio é que vocês aproveitem ele inteira. Isso aí deixa o texto muito esteticamente muito mais organizado, tá? E tentem não ficar rabiscando, pelo amor de Deus, não rabisque, como eu disse. Ah, errei uma informação toda. Calma. Vocês vão botar um parêntesão, errei sei lá, uma frase inteira. Eu disse não, era para dizer sim, eu estava justificando não, era para dizer sim. Então, pega aquele parágrafo lá, inteiro, aquele parágrafo, não, aquela informação inteira, entre parênteses e risca. Claro, você vai perder um espaço significativo, mas sem desespero, sem desespero. Isso aí acontece. Isso aí acontece. Por isso que é importante vocês fazerem o rascunho mental, o rascunho brainstorm, né? Antes na folha. Isso aí pode acontecer. Já aconteceu comigo também, inclusive. Foi reprovado. Bom, tá, deixa eu só voltar. Tem que. Ó, se não tiver dificuldade em separar as sílabas, ó, vamos lá. Código. Três sílabas, tá? Não tem erro. Palminha, não tem erro. Bom, uma informação também que eu separei aqui. Tá, tá. Tá bom. Eu insisto. Oi? Fala, Caio. Tá, não falou. E outra informação que eu vou insistir também, que diz respeito a dizer o óbvio. Eu fico falando tanto para você, tem que dizer o óbvio, tem que demonstrar o óbvio é importante. Então, assim, eu vou falar aqui que vocês, pelo amor de Deus, não inventem fatos. Não tragam informações que não estejam no, digamos, principalmente na peça, né? Não comecem a deduzir. Às vezes, um enunciado ele pode vir com digamos, descrevendo uma historinha e tudo mais, e trazer para vocês resolverem a situação.
Nesse sentido, não inventem nada, não deduzam nada que não esteja no enunciado. Pode parecer besteira, tá? Mas não é. A gente tem que ter muita atenção com isso. E não exijam do examinador que eles vão presumir alguma coisa. Eles não vão presumir nada. Diga o óbvio. Se é para vocês estão falando de um princípio, de eu entender que o indivíduo ele quis ficar em silêncio, vocês têm que falar que ele estava utilizando do direito do seu direito constitucional ao silêncio. Se quiser, eu evitaria falar de expressões em latim, evitaria, tá? Mas se quiser falar ali, tem que ter a certeza. Quando vocês forem escrever palavras em latim, vocês têm que ter a certeza absoluta de que vocês não estão escrevendo errado, tá? Senão isso aí dá uma raiva no examinador, ó, falou latim, falou errado, aí deu. Então, eu evitaria. Também, leia o enunciado até o final. Quanto tempo eu tenho? Tenho 7 minutos aí. Bom, sobre essa questão de ler o enunciado até o final, isso aqui serve tanto para as questões discursivas quanto para a peça prática. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu comigo na PC de Tocantins, seguinte, tinha um texto, vou falar rapidamente sobre isso. Tinha um texto, eu fiz a leitura dinâmica e aí eu olhei, meu Deus, que fácil, muito fácil isso aqui. Um estelionato, olhando, passou na frente da casa da pessoa que ele tinha cometido o crime de estelionato com olhares, com tons ameaçadores. Aí eu pensei, nossa, meu Deus do céu, que coisa ridícula. Então eu já fui fazendo assim, eu falei, nossa, eu vou começar agora a fazer. Nem cheguei a ler tudo no céu, comecei a fazer uma medida cautelar diversa da prisão. Claro, eu pensei, não vai ser preso, estelionato não tem pena alta. Comecei a fazer. Cheguei, terminei, assim, terminei, peça, pum, fui no banheiro. Aí quando eu tava indo no banheiro, a fiscal veio falar comigo, olha o nível da prova, né? O fiscal veio falar comigo e falou assim, é preventiva, né? E eu falei, não, é medida cautelar diversa da prisão. E ela, todo mundo fez preventiva. Eu falei, não pode ser. Peguei, voltei para lá e comecei a olhar assim, fui em direção ao meu lugar, olhando, preventiva, 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 preventiva. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é preventiva? Sentei, li de novo o enunciado, na última linha estava escrito assim, agora, você na condição de delegado de polícia, represente pela prisão provisória adequada. E eu sabia que não era óbvio que era preventiva, não ia ser temporária. Aí eu queria me matar, né? Daí eu peguei, fiz um monte de parênteses, risquei aquela coisa lá, minha prova ficou. E eu fiz a minha representação em 5 linhas. Ou seja, é impossível, né? Não preciso nem dizer. Aí já fiquei. Sorte que por meio ponto eu não tive a minha corrigida. Por meio ponto não é objetivo. Mas eu já saí de lá da prova, estou no Tocantins e não tenho nada para ter a mínima chance de, de passar. Já abandonei aqui. Então, então leia o enunciado até o final, porque pode ser que na última linha esteja a informação que vai te entregar, às vezes, a peça prática, às vezes a questão. Então, é importante demais vocês fazerem essa leitura, tá bom? Bom, evitem divagações desnecessárias. Parem de ficar escrevendo coisas que não são importantes. Utilizem todas as linhas de vocês têm que ter na cabeça o seguinte, ó. Todas as linhas eu vou escrever alguma coisa que seja relevante, tá? Vocês têm que ter isso em mente de vocês. Eu não vou ficar utilizando tantos conectivos. Claro, se tem um ou outro conectivo, vocês vão ter que utilizar, até para ter uma coesão texto, mas não fiquem trazendo muitas informações que não são pontuáveis. Você tem que ter em mente que tudo que vocês estão escrevendo ali tem que ser passível de pontuação. Só coisa importante. Por quê? Porque vocês vão tentar trabalhar com aquela ideia que eu ensino para vocês, de trazer o maior número de informações para tentar bater o espelho. Às vezes o espelho vai trazer 3 itens. Vocês estão trazendo 6 itens. Por quê? Porque um item pode ser que vocês não batam, que não esteja ali no espelho, mas assim, você tem que buscar. Ó, a ideia é a seguinte: ó, é tentar fazer. Aqui está o espelho. Aqui está a questão de vocês, a resposta de vocês. Vocês têm que fazer assim, ó, amassar o espelho. Você tem que trazer mais informações do que o espelho exige. Você tem que abraçar o espelho e sobrar. Você tem que sobrar. É isso que eu quero. Então, fundamentos constitucionais vão ser sempre bem-vindos, princípios, informações assim que vocês pensam, bateu na cabeça, fala. E tudo vocês vão ter que condensar em 20 linhas. É pouco, mas é a regra do jogo. Frases curtas, exatamente. Não façam frases longas.
não façam frases longas. Frases bem curtinhas, pontua, e aí vai trabalhando, tá bom? E sempre colocando um destaque se for colocar dispositivo, ou às vezes até um princípio, vou falar uma informação que diz respeito àquele princípio. Bota ali, pode colocar também entre parênteses o princípio ali, tá? Deixa eu ver se consegui falar tudo. Não repitam informações. Se eu falei alguma coisa lá atrás, deixa lá, tá? Não fiquem repetindo, porque senão vocês vão acabar numa dessas se atrapalhando, perdendo linhas, perdendo informações importantes, a chance de trazer informações importantes. Por isso, não fiquem repetindo as informações já trazidas. Pessoal, já fechei aqui meu tempo que eu tinha preparado, trouxe bastante informações, eu espero que tenha ajudado vocês, estou à disposição sempre que vocês precisarem aqui no privado, e agora é o momento de a gente continuar trabalhando, tá bom? Pessoal da mentoria, amanhã a gente vai ter mais uma reunião, tá? Me comprometi a fazer reunião todos os dias, e eu vou continuar fazendo até sábado, tá? Eu sei que sábado vocês vão estar envolvidos com, às vezes, uns cursinhos pré-prova, mas eu consigo uma horinha ali, a gente combina uma reuniãozinha, nem que seja à noite, só para a gente alinhar algumas coisas e também desejar uma boa sorte para vocês. Aos demais, se eu não for encontrar logo mais, eu desejo todos uma excelente prova, contem comigo, me procurem, me chamem, tragam a sua percepção da prova, eu estou querendo ajudar da melhor forma possível, tá bom? Enfim, é isso, pessoal. Eu desejo a todos aí. Vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado, Gabi. Vai ficar gravado. Tá bom? Um grande abraço a todos e vamos lá. Levanta a cabeça e vamos encarar essa provinha. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Até mais.